Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 25 de janeiro, comemoramos a conversão de São Paulo. A Igreja Católica tem essa festa, a festa da conversão de São Paulo. São Paulo que foi um dos santos mais importantes da Igreja. Ao lado de Pedro, nós temos como os dois grandes pilares da evangelização da nossa Igreja. São Pedro como o primeiro Papa, que tem a primazia do apostolado deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, e Paulo, que foi o maior missionário que esse mundo já viu. Nós temos também São Francisco Xavier, que foi um grande missionário, de fato levou a palavra de Deus a muito mais lugares, mas São Francisco Xavier viveu num tempo em que tinha um pouco mais de facilidades, conseguiu se locomover de uma forma mais rápida para alcançar mais pessoas. Na época de Paulo, não. A maior parte das suas viagens missionárias foram, de fato, a pé. E nós vamos hoje entender um pouco do que é importante, do porquê comemoramos tanto na festa da conversão de São Paulo. Por falar nisso, você vai ver que Paulo tem duas comemorações ao longo do ano. Tem a festa de São Pedro e São Paulo, no dia 29 de junho, que nós comemoramos esses dois grandes santos no mesmo dia, e também tem a festa de conversão de São Paulo. Pedro, nós também temos um outro dia que comemoramos a festa da Cátedra de São Pedro, onde comemoramos São Pedro, primeiro apóstolo, ou seja, o nosso querido Papa, o primeiro Papa, e através dele a cátedra, a primazia do Papa da Igreja Católica, reconhecendo assim que a Igreja tem um Papa, tem alguém deixado por Deus para conduzir a sua Igreja. Mas vamos falar de São Paulo. São Paulo nasceu por volta do ano 5, ou alguns dizem que nasceu no ano 5, outros por volta do ano 10, existe um pouco de desencontro, não se tem exatamente a data do nascimento de São Paulo. Ele nasceu numa cidade, isso se sabe muito bem, chamada Tarso. Por isso que ele é chamado São Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, como era conhecido no começo, antes da sua devida conversão. Ele era filho de pais judeus, era da descendência da tribo de Benjamim. Ele era judeu, de pai e mãe, e herdou do pai também esse privilégio de ser cidadão romano. Ele era também fariseu, por questão religiosa. E como judeu fariseu, estudou na melhor escola que tinha naquela época, a escola de Gamaliel, em Jerusalém. Paulo morou durante um bom tempo em Jerusalém. Nós temos nos relatos dos Atos dos Apóstolos que quando Paulo ainda era novo, não tinha idade suficiente para poder participar do apedrejamento de uma pessoa, ele segurou as vestes, segurou as túnicas de quem apedrejou Santo Estevão. Então nós vemos que Paulo, desde o início, estava ali, vivendo de uma forma bastante fervorosa a sua religião. E olha, você sabe que tem muitas pessoas que dizem que não seria muito correto chamar de conversão de São Paulo, porque Paulo tinha um coração totalmente voltado para Deus desde a sua mais tenra infância. Ele perseguia os cristãos como de fato, um flagelo no meio deles, que era temido por todos os cristãos de toda aquela região, porque ele era muito zeloso na sua religião e acreditava que o que ele estava fazendo era o correto perante Deus. Ele acreditava que ele estava agradando a Deus, perseguindo e prendendo os cristãos, porque ele achava que aquela doutrina, aquela heresia no ponto de vista dele, dos cristãos, era algo terrível. Como o Messias, que era predito, profetizado, desde todos os profetas do Antigo Testamento, como esse Messias foi morto, crucificado, não passava pela cabeça de Paulo. Ele não conseguia entender isso. E é bom lembrarmos que Paulo não conheceu Jesus Cristo. Assim, quando Paulo tinha aproximadamente 35 anos de idade, ele, fariseu convicto, recebeu autorização por parte dos sacerdotes de Jerusalém
para ir a Damasco e prender todos os cristãos que ele encontrasse por lá. Qual que era a importância de Damasco? Damasco era uma cidade portuária, por onde passavam muitas pessoas que estavam em trânsito, indo de um lugar para outro. Era, como nós diríamos hoje, uma cidade modal, que tinha uma logística bastante avançada para aquela época. Estradas que chegavam a essa cidade e também uma zona portuária bastante intensa. E Paulo ia lá justamente para prender todos os cristãos que ele encontrasse. Os que estivessem morando lá e os que também estivessem em trânsito. Por isso que essa empreitada de Paulo em Damasco era tão importante para ele e ao mesmo tempo era tão terrível para os cristãos. Foi justamente quando Paulo estava se dirigindo para lá que Jesus o encontrou, o chamou, apareceu para ele em uma forma de uma luz que fez com que ele caísse do cavalo e ficasse cego. E também ele escutou a voz do Senhor que o chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é importante nós entendermos aqui que Jesus, quando se dirige a Paulo, não fala para ele: por que você persegue os meus discípulos? Ele fala: por que tu me persegues? Porque quem persegue os discípulos de Jesus, persegue Jesus. Você entende quando Jesus diz que quando nós recebemos em casa uma pessoa que está viajando, quando nós cuidamos de um doente, quando nós cuidamos de uma pessoa carente, é a ele que nós estamos, é dele que estamos cuidando, é a ele que estamos recebendo? Olha só, as próprias palavras de Jesus em Atos dos Apóstolos confirmam isso. Porque tu me persegues. E Paulo, naquela época ainda chamado Saulo, não entende e fala: Senhor, quem és tu? E ele fala: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E Paulo, vendo a grandeza desse homem, ficando admirado com tudo aquilo que estava acontecendo, falou: o que queres que eu faça? O coração dele era voltado para Deus. Ele reconheceu em Jesus que ali estava o próprio Deus. Por isso que alguns historiadores, alguns escritores, dizem que, na verdade, o que Jesus fez com Paulo foi levantá-lo, não foi convertê-lo. O coração dele já era de Deus, ele só precisava conhecer Jesus, e Jesus fez com que isso acontecesse. Meu irmão, minha irmã, aqui um parêntese. Você entende como é importante para a nossa vida de cristãos, de verdadeiros discípulos de Jesus, não só conhecermos a doutrina da nossa religião? Paulo conhecia muito bem a doutrina da religião judaica, mas ele não tinha tido ainda um encontro profundo e verdadeiro com Jesus. Nós todos, cristãos, devemos ansiar isso profundamente, um encontro verdadeiro, profundo, que vai transformar a nossa vida, um encontro com Jesus. E ele continua fazendo isso que fez com Paulo, com cada um de nós, cada um da sua forma diferente, dentro da sua particularidade. Peça a Jesus esse encontro, peça a Ele que você quer também ter essa experiência profunda com Ele. Ele vai atender o seu pedido com muito, muito prazer. Paulo, depois que ficou cego, que perguntou a Jesus o que ele queria que fizesse, Jesus disse: vá até Damasco e lá você vai saber o que fazer. Olha, aqui também vem outra coisa que nós percebemos pelas Escrituras, pelo que está escrito em Atos dos Apóstolos. E é bom entender que nós vemos essa passagem de Paulo, da conversão de Paulo, em dois momentos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e também no capítulo 22, que tem de forma diferente, mas é a mesma passagem. Você pode ir lá na sua Bíblia e dar uma lida e ver um pouco mais a respeito disso que aconteceu na vida de Paulo. Quando Paulo chega em Damasco, ele fica 3 dias em jejum, sem comer, sem beber e rezando. Nós vemos que Paulo tinha um coração voltado para Deus, tinha disciplina de oração e disciplina de penitência. E nós vemos também a ação do Espírito Santo, que vai até Ananias, e é bom fazer um parêntese também aqui. Ananias, Santo Ananias, é comemorado também hoje, dia 25 de janeiro. Santo Ananias, que foi o santo, o cristão que batizou de fato Paulo. E assim, Ananias, escutando a voz do Espírito Santo, vai até Paulo. E Jesus diz a ele, através do Espírito Santo: Ananias, vai até tal lugar, que lá você vai encontrar um tal de Saulo de Tarso,
e lá você vai impor as mãos sobre ele e vai curar-lhe a cegueira e também vai batizá-lo. E o Ananias fica com medo. Poxa, como isso? Esse homem aí é terrível contra os cristãos. Vai lá que eu escolhi ele como meu instrumento. O Senhor fala para Ananias. E aí, o Senhor fala uma coisa interessante para Ananias. Vai lá, nesse lugar onde está esse tal de Saulo, que ele está rezando para mim. E eu já revelei a ele que vai lá um tal de Ananias, que lhe batizará. Quer dizer, olha só, o Espírito Santo se revela a dois fiéis. Um que estava aguardando a graça e o outro que seria o instrumento da graça. E quando um chega perto do outro, eles já sabiam que os dois estavam ali naquele encontro através do Espírito Santo de Deus. Eu acho lindo essa história, como o Espírito Santo se move. E do jeito como ele fez na vida de Saulo, como ele fez na vida de Ananias, ele faz na nossa vida ainda hoje. Nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações para essa ação de Deus, através do seu Espírito Santo. E isso acontece muito, muito ainda hoje na nossa igreja, muito mesmo. Basta que nós abramos o nosso coração para que essa ação também aconteça em nossas vidas. E assim, Saulo, pela imposição das mãos de Ananias, recuperou a visão e foi batizado. E depois ele passou por toda uma experiência, teve que aguardar um tempo, porque ainda os cristãos tinham medo dele, até que de fato tivessem confiança de que aquele homem não era mais um perseguidor dos cristãos, mas de fato um pregador, um defensor do cristianismo. E ele foi, depois de algum tempo, segundo alguns escritores, 3 anos, ele demorou para poder encontrar com Pedro, pedir a sua bênção e conhecer também os outros apóstolos que estavam em Jerusalém. Mas ele precisou ainda aguardar durante 8 anos em Tarso, até começar de fato as suas viagens missionárias, fazendo comunidades e abrindo igrejas por toda a Ásia e depois na Europa. Foi Paulo que começou a evangelizar o Ocidente. E ele é chamado ainda hoje, de uma forma muito carinhosa, de o apóstolo dos gentios, porque foi Paulo que defendeu que o cristianismo, que a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não era somente para os judeus, mas para todos os povos. E naquele concílio que aconteceu, o primeiro concílio de Jerusalém, em que houve aquele embate entre Paulo, Pedro, Tiago e os outros apóstolos e discípulos, foi confirmado isso, de que de fato ele seria o encarregado de levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os povos, principalmente os povos pagãos. E olha só como Deus preparou Paulo. Paulo era um cara muito culto, inteligente. Ele tinha conhecimento de 3 culturas diferentes: a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. Falava 4 línguas: o hebraico, o aramaico, o latim e o grego. Um homem que falava, que se expressava muito bem, tinha uma retórica, fazia discursos como ninguém naquela época, tocava os corações das pessoas. De fato, Paulo é um exemplo a ser seguido por toda a igreja, alguém a quem nós podemos e devemos recorrer pedindo a sua intercessão para que nós também, dentro da nossa missão, dentro do nosso chamado, possamos exercer também o nosso carisma de missionários. Missionários, às vezes, ao redor da nossa casa, da nossa família, no nosso bairro, mas pode ser que Deus também queira para nós, no nosso chamado, uma vida missionária em outro lugar, em outro país, talvez em outra cidade. Nós não sabemos. Que o Espírito Santo nos conduza, não é verdade? Assim, conhecemos a história da conversão de Paulo e um pouquinho da história desse grande santo, desse apóstolo dos gentios. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, também compartilhe com seus amigos, nos ajude a evangelizar. Inscreva-se no canal e também ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã com mais uma história de um santo, conhecendo os nossos santos aqui no nosso canal da Desterro FM no YouTube.
Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.